Paz do Senhor Jesus, irmã Itainara, que já está aí nos ouvindo em ponto, né? Bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para você nesta noite, para os irmãos que já estão chegando hoje neste culto de palavra de Deus para o nosso coração. Palavra de Deus. Porque eu sempre repito esta frase, palavra de Deus para os nossos corações. Por que a palavra de Deus? Porque, irmãos, a palavra de Deus nos garante que é a palavra, é a escritura que nos mantém alicerçados no conhecimento da palavra de Deus para conseguirmos vencer o dia mau. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Irmã Rose já está aí. A paz do Senhor para todos vocês. E hoje, irmãos, não será diferente. A palavra de Deus estará falando aos nossos corações nesta noite e mudando um pouco mais da nossa forma de agir, mudando um pouco a nossa forma de pensar, ou melhor dizendo, mudando completamente o nosso ser. Mudando o nosso ser, porque a palavra de Deus, ela tem poder absoluto para mudar a minha vida ainda para melhor. Ela tem poder para mudar a sua vida ainda para melhor. Aí há quem diga assim, mas melhorar sim, ainda estamos melhorando, porque ainda não alcançamos, eu repito, ainda não alcançamos, aleluias, a nossa coroa incorruptível, como diz a palavra. Nós prosseguimos esta carreira que nos foi proposta, a qual muitos têm abandonado, muitos têm desistido, mas em nome de Jesus, você que me ouve, você não vai desistir, porque você está alicerçado na rocha e não na areia. Você está alicerçado na palavra, na presença do Senhor, e nada, em nome de Jesus, pode chegar à tua porta e te tirar da presença do Senhor Jesus. Irmã Rose pede oração para o seu filho Davi. Nós estaremos orando em poucos minutos. Nós estaremos orando pelo seu filho, e todos nós orando por todos ali da congregação, as nossas vidas, a nossa família, o ministério. Nós estaremos aqui daqui a pouco agradecendo a Deus pela sua vida e pela palavra de Deus que ainda há de falar no coração, no meu e no seu coração hoje ainda. A palavra de Deus, irmãos, quando lida, quando praticada, ela causa algo dentro de nós, ela causa algo dentro da nossa mente, uma restauração, uma mudança. Porque, irmãos, quem está alicerçado e quem se importa com a palavra, quem lê a palavra, quem vive da palavra, quem respira a palavra, tem a sua vida mudada, irmãos, e nós prosseguimos neste caminho para a honra e glória do Senhor Jesus nesta noite, porque nós esperamos nele, aleluia. Nós esperamos para aquele dia, nós esperamos aquele dia a qual nós seremos levados, aleluia. Aquele que espera no Senhor, aleluia. Aqueles que confiam, melhor dizendo, no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abala, aleluia, não se abala, mas permanece, ele não se abala. As situações começam a chegar na nossa vida, ou melhor dizendo, as ondas começam a chegar dentro do nosso barco, o vento começa a soprar de forma forte, mas o Senhor nos livra, aleluia, o Senhor nos guarda. Assim diz a palavra, os evangelhos, irmãos, porque quando ele acorda, quando ele se levanta daquele descanso, ele acalma a tempestade, ele acalma o vento e o mar, ele dá uma ordem, ele estende a sua voz e dá ordem à situação para que aquilo venha se parar e ser tudo bonança naquele instante, no seu instante, na minha vida, na nossa vida, porque ele faz. Bendito seja o nome do Senhor. Irmã Itainara, sua esposa acabou de chegar aqui, e acho importante deixar você saber que ele já chegou aqui e já estará
nos trazendo uma palavra aos nossos corações. Mas eu quero neste momento orar, eu quero fazer uma oração nesta noite de agradecimento a Deus pela sua vida e pela vida de todos os irmãos que têm nos ajudado, que têm estado presente aqui nesta live, nos dado um suporte. Agradecer a Deus, irmãos, por todas as coisas. E também, como não dizer, também agradecer a Deus pelos momentos difíceis. Porque a sua palavra diz, irmãos, eu sempre digo isso, que os momentos difíceis, as tribulações, diz o apóstolo do Senhor, regozijai-vos mesmo nas tribulações, porque a tribulação traz esperança e a esperança traz a fé. Você já deve ter lido. Então nós nos regozijamos também nos momentos difíceis também, porque o Senhor, irmãos, é nestes momentos o que o Senhor, Ele se faz presente a todo instante, aleluia. É lá, irmãos, na cova dos leões, no momento mais difícil da vida de Daniel, ali quando ele estava sendo caluniado, né? Porque o que estava acontecendo com ele era uma calúnia. E o servo de Deus foi caluniado e jogado ali. Mas no momento que ele mais precisou, aleluia, o Senhor estava lá. No momento mais difícil, naquela fornalha, aquecida 7 vezes mais, ali onde estavam os 3 jovens, aleluia, aqui que Daniel os conhecia e que depois os torna pessoas importantes, porque no momento mais difícil na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor estava ali, aleluia. E o Senhor está nos momentos mais difíceis da nossa vida, e às vezes nós não nos damos conta, mas estaremos orando neste momento para darmos agradecimento a Deus por todas essas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos neste momento, feche os teus olhos aonde você estiver, exceto se você estiver dirigindo, né, irmão? Se estiver dirigindo, não feche o olho não, mas se você está em casa e você está na sua casa, você pode fechar os teus olhos para estarmos, irmãos, em oração, em agradecimento a Deus por todas as coisas, pelo momento, por este momento que nós estamos vivendo. Senhor Deus e Pai, na tua presença, Pai querido, nós já estamos aqui para te bendizer, para dizer, Pai, que não há outro além de ti, meu Pai. Somente tu, Senhor, conhece o coração, somente tu, Senhor, conhece os pensamentos do coração, as intenções do coração, porque, Senhor, a tua palavra diz que tu és, a tua palavra é como, meu Pai, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que conhece, meu Pai, as intenções do coração. E nesta noite nós queremos, meu Pai, te agradecer, meu Pai, pela tua misericórdia, pela tua abundante misericórdia que está no nosso meio, a tua misericórdia que se estende de geração em geração, porque quando nós falhamos, tu continuas sendo fiel, diz a tua palavra. E nesta noite nós queremos, Pai, mais da tua presença, mais da tua palavra, mais do teu poder, mais da tua misericórdia nas nossas vidas, Pai. E abençoa nesta noite, meu Pai, os meus irmãos em Cristo, porque todos nós, ó Pai, fazemos parte de um só corpo. Qual, meu Pai, que corpo que é esse? É tu, Jesus, este corpo, a qual nós somos os membros, meu Pai, mas tu és a cabeça que rege, meu Pai, todos os movimentos da nossa vida, porque diz a tua palavra, meu Pai, que tu criastes uns, meu Pai, para a honra, tu criaste uns, meu Pai, para a honra, Pai querido, e nós te agradecemos por todas as coisas, meu Pai, as tribulações, os momentos difíceis, meu Pai, que muitos dizem, meu Pai, que aquele que passa dificuldades, meu Pai, porque a tua mão não está com ele, não sabendo, meu Pai, que é na tribulação, que é no momento difícil, é que tua mão mais aparece, assim como tu fizeste com Saulo, quando tentaram matar ele após a sua conversão, assim como tentaram contra Pedro, assim como fizeram, Pai, com outros servos de Deus. E nesta noite nós estamos aqui confiantes, esperando, meu Pai, nas tuas promessas, da maior promessa que nós temos, que tu irás vir nos buscar, meu Pai, e nos manter contigo para toda a eternidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Eu quero te dizer, você que me ouve,
que os meus e os teus inimigos vão ficando para trás. Aleluia. Não é assim, Diácono Marcos? Amém. Os nossos inimigos vão ficando para trás, porque nós vamos prosseguindo para a carreira, para o chamado que nos foi proposto, o nosso caminho, a caminhada com Cristo, aleluia, na busca da nossa coroa, na busca, irmãos, daquele presente, irmãos, do galardão, melhor dizendo, do galardão nos prometido, aleluia, naquele grande dia, e os inimigos vão ficando para trás, ou se convertem ao nome de Jesus, ou vão ficando para trás, porque nós que caminhamos para Cristo, nós seguimos, irmãos, nós seguimos neste caminho, e aquele que escolhe estar neste caminho terá a vida eterna, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. E hoje, irmãos, estaremos falando mais um pouco, irmãos, de uma parte de um assunto que nós começamos ainda semana passada, de um exemplo, irmãos, de aonde está, aonde fica a nossa construção, em qual alicerce, aleluia. A Bíblia somente relata 2 alicerces, apenas 2, em qual alicerce está a tua casa, está a tua vida com Deus, em qual alicerce, aonde está a tua fé? A tua fé está implantada onde? A tua fé está alojada onde? A tua fé está lapidada em quê? Aonde surge? De onde vem a tua fé? O que promove a tua fé? Aonde foi feito o teu alicerce? Aonde está a base que segura a tua casa? Aonde está a base, o alicerce, o firme fundamento de que segura e de que sustenta todas as coisas? É disso que nós estaremos falando, da palavra de Deus. Também, irmãos, o diácono estará nos trazendo uma palavra poderosa neste momento para a honra e glória do Senhor. Diaconisa irmã Maria, socorra a paz do Senhor para os irmãos que chegaram agora. Agora chegou todo mundo, né? Paz do Senhor para você, o teu coração nesta noite. Hoje nós temos mais da palavra, aleluia. Já diz o apóstolo do Senhor dizendo para Tito: tu fala o que convém à sã doutrina, a palavra, fala da palavra, seja cheio da palavra de Deus, para que aonde você for, você tenha uma palavra, para que a palavra de Deus, irmãos, venha mudando você, venha mudar a mim, venha mudar aqueles que te escutam. Inclusive a palavra diz mais ainda, para que aquele que escuta a palavra, não somente aquele que fala será salvo, mas aqueles que escutam a ti também serão salvos para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero passar esta palavra, este momento, para o diácono Marcos, que estará aqui nos trazendo uma saudação da palavra do Senhor, do que o Senhor tem feito, porque este tem cooperado conosco aqui, como todos os demais irmãos que têm nos assistido, e todos os irmãos têm colaborado com as vossas presenças aqui. Mas eu louvo a Deus também pela sua vida, pela vida do diácono, que está aqui toda semana conosco, nos ajudando, irmãos, porque, irmãos, é fraco aquele que pensa que não precisa de ajuda. Porque, irmãos, todo servo de Deus, ele precisou de alguém. E nós louvamos a Deus porque muitos querem trabalhar para Deus. Diácono Marcos, neste momento, nos trazendo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a santa paz do Senhor, né? Dizer que eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui, né? Nesse culto espiritual. Nós não estamos reunidos ali todo mundo junto ali cultuando a Deus, mas espiritualmente nós estamos todos unidos nesse momento, porque a Bíblia diz que onde um ou mais de um estiver reunido, lá também estará o Senhor, né? E eu estou aqui para falar, irmãos, de uma coisa que Deus tocou no meu coração. Amém. Essa semana. Sabe, nós vivemos o mundo todo vive
um tempo muito difícil, né? Essas quarentenas, né? Igrejas É verdade. fechadas, né? Muitas pessoas não podem ainda, alguns ainda não conseguiram trabalhar, estão sem trabalho, né? Estão em casa, às vezes sem saber o que fazer. Nesse tempo difícil, Deus colocou uma palavra no meu coração para falar sobre a nossa situação espiritual nesse momento. Glórias a Deus. Que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, nesse momento. É um momento que Deus, Ele permitiu isso acontecer por um propósito, sabe? De a gente se achegarmos mais a Ele, de buscarmos mais a Ele, né? Aleluia. E eu quero falar de um assunto, irmãos, que eu tenho muito medo que isso aconteça com qualquer um, e inclusive eu tenho medo disso acontecer na minha vida, que é o esfriamento. Temor. Que se a gente não vigiar nesse momento, irmão, difícil, sabe? A gente é pego e muitas vezes a gente pode esfriar na fé, né? Mas os homens de Deus, os pastores, os obreiros, por todo mundo, né? Deus tem trabalhado e os homens de Deus por toda a terra têm se esforçado para usar, né, os meios de comunicação para levar a palavra, para abastecer, né, os membros, as ovelhas, né? A palavra, né? Fidelidade de Deus. Amém, Jesus. Que, irmãos, a gente se alimenta todos os dias, a gente não consegue ficar sem comer e sem beber água, né? Verdade. Mas eu falo uma coisa para os irmãos. Nem só de fome. Um dia, irmãos, nosso corpo ele vai padecer, ele vai passar. Porque a comida ele sustenta o nosso corpo humano por um tempo. Meu Deus. Mas um dia a gente vai envelhecer e um dia isso tudo vai passar. Aleluia. Nosso corpo vai passar. Glória. Mas eu estou aqui, irmãos, para repartir um pão eterno. Glória a Deus. Esse pão aqui, ele nunca vai acabar, nunca vai terminar. Ele é eterno, irmãos. Glória e a gente se alimenta do nosso pão de cada dia para trabalhar, para sobreviver, mas sem isso aqui é impossível viver. É verdade. É impossível. Aleluia, Jesus. Ainda mais nesse momento difícil, irmãos, que a gente tem passado e é sobre isso que eu quero ler um pouco essa noite, né? Deus colocou no meu coração, lá em Apocalipse, capítulo 2, mais uma vez, né? João ali na ilha de Patmos, né? Já bem velho, né? E Jesus aparece a ele ali e, sabe, e a palavra diz que arrebata ele, leva ele lá, né? E, sabe, foi falado do próprio Jesus, né? Essas cartas às igrejas ali em Apocalipse, que são situações que, sabe, que mostrou naquela geração e continua mostrando para nós hoje em dia certas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se é o noivo falando com a igreja em Apocalipse capítulo 2, capítulo 2, irmãos, no comecinho ali. Sabe, é muito importante, irmãos, a gente alimentar a palavra, porque nesse momento que a gente tem passado, a gente não vai conseguir sobreviver de pão. A gente precisa da palavra espiritual para a nossa vida, para o nosso espírito. Então, irmãos, Apocalipse, capítulo 2. Olha para você ver, Apocalipse, capítulo 2, no começo, do versículo 1 em diante. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na tua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Isso Jesus falando para a igreja de Éfeso, né? Eu sei as suas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos,
e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, que em muitas traduções fala o primeiro amor, né? A minha primeiro amor. Essa tradução aqui é um pouco diferente. Que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o primeiro amor, né? Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não te brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que tens ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Amém. Só até aqui. Sabe, irmãos, eu meditando nessa palavra, sabe que Deus queria que eu falasse de amor. Eu tentei, evangelista, eu tentei ir para outras áreas. É assim mesmo. Tentei, mas fiz de tudo. É assim mesmo. Mas ele falou, não, você vai falar do amor. Glórias a Deus. Sabe, irmãos? Aleluia. E a igreja de Éfeso, aqui é a primeira igreja aqui das cartas de Apocalipse. Glória. Sabe, Jesus apareceu para o João, e era o próprio João que era pastor aqui, evangelista. Meu Deus. E João, na sua velhice, ele pastoreava a igreja de Éfeso, né? Primeiro foi o apóstolo Paulo, daí Paulo deixou Timóteo, depois o apóstolo João foi pastorear essa igreja, e houve uma perseguição muito grande naquela época, né? Na época do imperador Domiciliano, se eu não me engano, que foi considerado o segundo Nero, que pelas crueldades que ele tinha na perseguição contra os cristãos, né? E levou João para a ilha de Patmos ali. Mas antes ele pastoreava essa igreja. E sabe o que é mais engraçado? Que João que falou que Deus é amor, né? Que falou do amor de Jesus, que mais falou de amor, assim, do jeito especial aqui na Bíblia. E vem Jesus aqui e fala na igreja que ele estava que tem, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Irmãos, sabe, e aqui adiante você vê se a gente vê as virtudes, as qualidades dessa igreja, né, que ela foi perseguida, que sofreu, né, que ela trabalhou muito, né, teve paciências, né, sofreu os maus, sabe? Ela passou por muita coisa, sabe? Ela vigiava os apóstolos, que diziam ser apóstolos, na palavra, e considerava eles mentirosos, como fala, tipo assim, eles repreendiam eles, não deixavam aqueles ensinamentos entrar lá, né? Sabe, entre mais uma igreja que estava preparada aqui na minha vista, uma igreja que, né, uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha conhecimento, né, que estava preparada. Mas muitas vezes isso acontece com nós. Aqui ele fala depois: tem contra ti que perdeste e deixaste seu primeiro amor. Muitas vezes, irmãos, sabe, isso aqui falou muito comigo, que a gente tem um conhecimento, meu Deus, um conhecimento de Deus, a gente faz a obra, a gente louva, mas muitas vezes, irmãos, por dentro a gente está seco, sabe? Aquele Deus. Amor, sabe? Aqui é o noivo falando para a noiva, o Jesus falando para a igreja, noivo para a noiva. Como será que está o nosso relacionamento com o noivo, irmãos? Não estou falando de conhecimento, eu estou falando do relacionamento. Onde quer que a gente esteja, como está o nosso relacionamento com o noivo? Porque isso aqui prova para nós, irmãos, que Jesus, ele deu o máximo dele ali na cruz por nós. Aleluia. Sabe, ele deu um amor, Deus deu um amor total por nós, mandou o filho dele. Jesus veio e deu o máximo dele ali por nós. Aleluia. E aí ele não quer
que a gente, irmãos, seja só um pouquinho só de nós. Ele não quer que a gente só faz as coisas por rotina. Ele não quer que a gente faz por fazer, irmãos. Porque você já viu um relacionamento... Eu já tive várias, casas assim que eu vi, a gente vê, né, os casamentos ali, os relacionamentos. Irmãos, você já viu um relacionamento sem amor, como é que é terrível? Sabe? Aqui, irmão, Jesus falando, essa igreja perdeu isso. Sabe? Ela perdeu esse relacionamento, esse fervor. Amado, aleluia. Muitas vezes, irmãos, a gente começa na obra com fervor. É verdade. Sabe? Com sede na palavra. Verdade. Com submissão. Muitas vezes a gente começa a obra com toda prioridade, com todo gás para Jesus. É verdade. Mas aí vai passando os anos. E o que acontece? Muitas pessoas vão se desgastando. Sabe? Porque vem as provações, irmãos. É verdade. Vem, as provações vêm. Ele falou que viria. E as provações é para nos deixar mais fortes. Mas parece que muitas pessoas, as provações vêm, essas pessoas se afastam. É verdade. As pessoas ficam fracas, desanimadas. Sabe? Irmãos, eu quero falar para os irmãos essa noite que o amor de Deus, às vezes, nós pode ter esfriado um pouco para Ele, mas Ele nunca esfriou por nós. Glórias a Deus. Ele está com você todos os dias da sua vida, comigo. Ele sempre está nos vigiando, sempre está conosco ali, nos guardando. Eu creio, Jesus. Amém. Irmãos, e nós com Ele? Se Ele fala que está conosco todo momento, todos os dias, e nós com Ele? É verdade. E o nosso relacionamento com Ele? Meu Deus. Isso falou muito comigo. Como está nosso amor com o noivo? Sabe, a noiva, ela se prepara para o noivo. E quando começa, tá aquela vontade de ficar um junto com o outro, né? Um quer agradar o outro, né? É verdade. Lá em 2 Pedro, se eu não me engano, na carta de Pedro fala que o homem deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, né? Que ele deu sua vida pela igreja, e que a noiva tem que ser submissa, assim como a igreja é submissa a Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. É o nosso papel, irmãos. Sabe? A gente às vezes deixa de ser submissa às coisas de Deus na nossa vida, e as coisas vão se afastando, vai esfriando. A rotina do dia a dia. Mas Ele nunca esfriou, irmãos. Olha para você ver o que Ele diz aqui no começo. Aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Sabe, Ele tem o poder nas mãos, irmãos. Ele nos guarda nas mãos. Aleluia. E anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Sabe, Ele anda, evangelista, a todo momento no meio da igreja, no meio... Aleluia. Sabe, eu não falo somente na igreja onde a gente se reúne para ter os cultos, mas nós mesmos. Nós mesmos. Aleluia. Sabe, Ele sempre está andando para nos repreender. Sabe, porque Jesus, irmãos, Ele pode repreender, Ele sim. É verdade. E quantos de nós não aceitam a repreensão? Às vezes Deus manda a pessoa vem falar conosco de algo que a gente está fazendo e a gente não aceita. Submissão, irmãos, é uma coisa que não pode faltar no relacionamento com o noivo. Glória a Deus. É verdade. Irmãos, eu não sei como você começou. Eu falo para mim também que eu comecei e eu quero voltar do jeito que eu comecei, sabe? Eu não sei como irmãos começou. Tem irmãos que eu conheço e tenho falado com eles. Muita pessoa, evangelista, pregava a palavra, não prega mais. Muitas pessoas estavam no altar do Senhor e não está mais. Muitas pessoas pregavam o evangelho e não prega mais. Quero dizer para você essa noite, Jesus bate na porta do seu coração todos os dias esperando você abrir. Aleluia. Todos os dias Ele bate no nosso coração esperando nós abrir o coração, para Ele poder entrar e fazer morada e mudar a vida da gente.
sabe? E o importante do relacionamento com o noivo é a fé, irmãos. Aleluia, Jesus. Sabe? Se a gente não tiver a fé, sabe? Se a gente não crê, porque a gente não pode ver ele agora, ele é espírito, né? É verdade, Jesus. Na época dos apóstolos ele estava ali, mas agora é pela fé. Irmão, se a gente não crê, como é que ele vai fazer a vida da gente mudar? Aleluia. Irmãos, nesse momento difícil, a gente pode, sabe, estar se encontrando desanimado, sabe, e essas coisas que a gente fazia lá no começo da nossa caminhada, a gente pode estar, né, não estar mais sentindo essa vontade de estar ali, cultuar, de proclamar a palavra. Não desiste não, irmãos. Não desiste não, porque o noivo ainda está aqui. Aleluia. O noivo está aí, ele está a todo momento conosco. Glória a Deus. E eu vim aqui para falar essa noite, sabe, para que ainda ele dá a solução aqui, evangelista. Aqui, ó. Olha para você ver o que ele fala aqui, ó. Se não te arrependeres. Eu quero pegar o versículo certinho, olha para você ver. Versículo 5, né? Versículo 5. Olha, aqui ele fala, ó, né? Às vezes a gente se encontra assim. Que horas é o horário? Tá, já tô chegando no meu. Para concluir aqui, irmãos, aqui ele dá a solução pra gente. Sabe? Porque o esfriamento, irmãos, é uma coisa terrível. Você não tem ânimo para fazer nada. Você vai na igreja, você não sente. Eu tô falando aqui, não é de ir na igreja, tô falando de sentir aquele amor, aquele fervor no coração. Glória a Deus. Quando você vai lá cultuar a Deus, para você fazer as coisas para Ele, é isso que eu tô falando. Olha Aleluia. O que ele fala aqui, ó. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aleluias. Irmãos, é uma noite de concerto essa noite para todos nós. Todos Aleluia, nós. Jesus. Para nós, esse caístes aqui, para nós, significa aonde que a gente parou de fazer, sabe? O que desviou a gente a ter aquele fervor, sabe? A ter aquele amor, sabe? De querer estar junto, de querer buscar mais. De querer trabalhar, né? De querer trabalhar na obra com fervor, com amor. Sabe, irmão? A gente voltar lá atrás e ver de onde é que a gente desviou, para a gente poder arrepender. E arrependimento, irmãos, não é só chorar e falar eu vou mudar. Não, não é só isso não. O arrependimento é uma decisão, é um ato de tristeza. Você sente tristeza pelo que você fez e é um ato de mudança. Você quer mudar. A Bíblia fala que sem santidade nós não veremos a Deus. É verdade, Hebreus. Sabe? E o arrependimento nosso do pecado é para a gente voltar a ser santo, para a gente poder estar mais próximo de Deus, porque o Espírito Santo agrada quando a gente absorve, quando a gente vive, né, igual ele estava falando aqui, que coloca sua vida sobre Jesus, sobre a rocha, né, sobre a base. Então essa noite, irmãos, eu quero dizer para você, essa noite para mim, sabe, que nós possamos voltar lá atrás, como a gente começou. Sim, o momento é difícil, mas Jesus, irmãos, quando ele falou para a samaritana que o Pai procura aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não quer dizer que, né, é bom que a gente se reúna lá na igreja, na congregação, mas quando isso não puder ser feito, irmãos, a gente tem que se reunir em espírito e em verdade também. De verdade, pelo próprio Jesus. Onde quer que a gente esteja, a gente tem que colocar nossa vida sobre Ele, de louvar Ele, de proclamar a palavra dEle, onde quer que a gente estiver. Aleluia. Irmãos, que essa palavra possa entrar no coração dos irmãos como entrou na minha. Sabe, que o amor de Deus, que nós possamos voltar com aquele fervor, nesse tempo difícil, adorar Ele em espírito e em verdade. Porque agora é um momento difícil, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo a palavra para o evangelista. Mais uma vez, irmãos,
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de ver os irmãos aqui participando e nós alimentar essa palavra. Agora, irmãos, é muito importante a gente se reunir para isso chegar, né, até a nós nesse momento difícil. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, passando a palavra para o evangelista. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, para todos sempre. Eu estava aqui do lado dele, irmãos, escutando as suas palavras. E aqui ele falou, irmãos, de algumas coisas que também há quem diga assim que nós falamos antes daquilo que nós iríamos falar. Não, ninguém fala nada. Eu raramente até falo com o diácono Marcos, mas ele citou aqui, irmãos, relacionamento com Deus. Ele citou a palavra relacionamento, nos usando para nós entendermos aqui o homem de Deus que estava preso, aleluia, por causa do amor do Senhor, por causa da palavra, que estava preso ali, o apóstolo João, pois é deste mesmo que eu estarei falando hoje, nesta noite. Porque, irmãos, nós estamos aqui em sintonia através do Espírito Santo. Nós estamos aqui, não é nada maquinado, não é nada previsto, não é nada combinado, mas é o Espírito Santo de Deus, irmãos, que fala através dele, que fala através de você e nos coloca em um corpo só, nos coloca em um mesmo entendimento, nos coloca em um só pensamento. Eu disse ainda semana passada que aquele que está cheio de Cristo, ele fala de Cristo, aquele que está cheio de Jesus, ele fala de Jesus. E hoje nós estaremos falando deste mesmo apóstolo, deste mesmo homem a qual Jesus, irmãos, dava uma atenção para ele um pouco até diferenciada, porque ele buscava mais, porque ele se importava mais, porque, irmãos, ele expressava mais. O apóstolo João. Eu já quero, irmãos, sem delongas, agradecer aos irmãos por estarem nos ouvindo nesta noite também. Todos os irmãos que estão aí, tem alguns nomes que não aparecem na tela, mas Deus é contigo também nesta noite, assim se você crer, meu amado irmão, porque tudo inicia, tudo surge da minha e da sua fé, aleluia. A nossa justificação, ela depende da nossa fé. Vamos ler, irmãos, o mesmo homem que escreve o Apocalipse, o apóstolo João, porém iremos no seu evangelho, no evangelho de João, nós iremos ver aqui, irmãos, a palavra de Deus escrita pelo mesmo homem, o homem a qual, irmãos, pela palavra de Deus estava preso também por causa do evangelho, aleluia. Já me faz lembrar do outro homem de Deus, o apóstolo Paulo, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho. Nesses dias de hoje é necessário, irmãos, que nós não venhamos nos envergonhar da palavra de Deus aonde nós estivermos, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, dentro do carro ou dentro do metrô. A palavra de Deus, irmãos, quando ela entra dentro de nós, ela explode para fora. João capítulo 20, versículo de número 24, nós estaremos lendo aqui, irmãos, o Evangelho de João. É o mesmo escritor a qual o diácono Marcos esteve falando sobre relacionamento com Deus e esfriamento. Eu quero falar praticamente das mesmas coisas, do mesmo escritor, não foi nada combinado aqui não. É a palavra de Deus que opera aí no teu coração, aleluia. É a palavra de Deus que martela aí aonde você está, bendito seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus, o Espírito Santo, aleluia, que nos mostra, que nos ensina. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Eu quero ler aqui, irmãos, e ter aqui a ajuda do diácono que está ao meu lado, João, capítulo 20, o apóstolo, meu Deus, o apóstolo amado, o homem que estava sempre orando com Jesus. Dos 12, um dos tais que sempre estava do lado de Jesus era ele.
Outros mais, Pedro, Tiago e João, estavam sempre ali. Mas os outros às vezes não estavam sempre juntos. Mas um que não largava do pé de Jesus era João. E Pedro também, e nem Tiago, seu irmão do Senhor, ele não largava os pés de Jesus, porque sabia, ele entendia que ele necessitava, que ele precisava da presença de Deus na vida dele, ou eles iriam morrer. Não tinha como, não tinha escapatória desses três não estarem perto de Jesus, porque estavam perto dele quase todo o tempo, porque necessitavam mais da presença dele, aleluia. Assim como o diácono, em poucas palavras aqui ele disse, e com muita rapidez eu quero falar das mesmas coisas, de relacionamento e fé, e esfriamento e falta de fé. Vamos ao texto de João, capítulo 20 e versículo 24, que diz assim o texto da Escritura, da Palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, guardou aí? Tomé, um dos 12, fazia parte, chamado a dedo por Jesus, confiado, ou glórias a Deus, confiado a dedo, um dos 12, acompanhe aí, meu amado, mas escute com atenção para nós entendermos e guardarmos lá dentro, porque, irmãos, as palavras que estão escritas, é necessário atenção para nós entendermos, aleluia, um dos 12, versículo 24, chamado, ou seja, tinha um certo apelido de Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, porque estavam os 11 reunidos em uma localidade, mas faltava um, pois este Tomé não estava lá. O texto não revela a razão que ele não estava lá, mas ele não estava presente num dos momentos, quase a segunda vez que Jesus, depois de ressuscitado, aleluia, depois de ressuscitado, porque muitos ainda não tinham visto ele, inclusive Tomé não tinha visto ele, mas os que estavam ali presentes, esperando no que a profecia, aleluia, no que a profecia de Isaías diz, no que Joel disse, no que Davi também disse no Antigo Testamento, que ele seria morto, mas seria ressurreto, aleluia. E o versículo 25 diz assim: disseram-lhe, pois, os outros discípulos. Acompanhe, amado, acompanhe com atenção. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos. Disseram a quem? Disseram a Tomé, porque Tomé estava ali naquele momento, mas não estava ainda em uma outra oportunidade, e nós vamos entender o porquê que em uma oportunidade ele não estava, em outra ele estava. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor, nós vimos ele, como pode? Nós vimos ele ressuscitou. Mas ele disse-lhes, quando os 11 falam para ele: nós vimos o Senhor Jesus, eles escutam a pior frase, eles escutam algo tão ruim que dói no coração. Quando os 11 que estavam ali, eles falam: nós vimos o Senhor, nós vimos ele, Tomé diz algo muito desagradável. Ele vai dizer assim: se eu não ver, Tomé falando, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo ao seu lado do lugar dos cravos, e não puser a minha mão
no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. De maneira nenhuma eu vou acreditar. Enquanto eu não ver, eu não acredito. Enquanto eu não ver com esses dois olhos aqui de trás desses óculos, eu não creio. Eu só acredito vendo. Quando eu ver as mãos dele furada, quando eu ver o lado direito que ele foi traspassado com a lança, o lado, enquanto eu não tocar naquele local, eu não acredito, diz Tomé. E o versículo 26, as coisas começam a mudar, aleluia. E 8 dias depois, passou-se 8 dias depois, e estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Porque, irmãos, no início do capítulo 20, isto tinha acontecido, mas Tomé não estava lá. Esta é a segunda reunião, a qual estão os apóstolos do Senhor, mas Tomé não está lá na primeira reunião. Ele não estava lá. E 8 dias depois estavam outra vez, os seus discípulos dentro, e com eles quem? Quem estava lá agora? Antes ele não estava, agora está. E com eles Tomé. Chegou Jesus, aleluia, chegou Jesus, porque antes ele perdeu a oportunidade, mas quem perde a oportunidade nem sempre está perdida, porque Jesus volta outra vez para ele, porque na primeira vez Tomé diz aos seus companheiros, é só quando eu ver, é quando nós vemos, irmãos, a onisciência de Jesus, depois de ressuscitado, e antes também de ser ressuscitado, pois a palavra de Deus fala que ele sabia os pensamentos dos fariseus, ele conhecia os pensamentos. Quem conhece o pensamento de alguém, irmãos, é somente a autoridade suprema do Senhor Jesus, que conhece o teu pensamento também, sabe o que você está pensando. Vai dizer a palavra de Deus em Hebreus, irmãos, aleluia, que a palavra de Deus é mais cortante, é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada, de 2 gumes, aleluia, e vai entre juntas e medulas, ela entra cortando, irmãos, em todos os lugares, ela vai cortando e ao mesmo tempo sarando aquilo que precisa ser sarado, mas também é apta também para discernir os pensamentos e intenções do coração, diz a sua palavra. Uma outra chance o Senhor dá para ele. Olha o que o texto, irmãos, de João nos relata. Agora escute bem esta frase. Por isso, irmãos, que eu digo, quem ler o texto da palavra de Deus é necessário ler com atenção, para que não passe por cima de coisas muito importantes. Chegou Jesus, vírgula, o que diz aí, Diácono Marcos? Versículo 26, a parte B. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Estavam lá agora, irmãos, mas a porta estava fechada. Agora nós vamos notar a onipresença dele. Ninguém abre a porta, aleluia, mas ele entra lá, aleluia. O coração duro, ele entra também, aleluia. Assim ele fez com o rei Ezequias também. Deu mais tempo de vida para ele, porque se arrependeu. O coração fechado, Jesus entra também, aleluia. E as portas fechadas, representando uma porta literal, talvez 2 portas fechadas, e apresentou-se no meio, mas a porta estava fechada. Ou não é assim, irmão, que o texto diz? A porta estava fechada, e logo depois da vírgula, Jesus aparece no meio, aleluia. Ninguém tá esperando, ninguém tá achando que ele vai aparecer, mas ele aparece, aleluia. E apresentou-se no meio e disse, aleluia, paz
Paz seja convosco, a paz esteja contigo, a minha paz vos dou, aleluia. O Senhor fala para aqueles discípulos: a minha paz eu deixo para vocês. O cristão tem que estar em paz no seu coração, aleluia. A minha paz seja convosco. Ou Jesus não estava com toda a paz no seu coração? Estava. Você já leu, você conhece o texto da transfiguração? Ele estava com o coração, irmãos, aquietado, o coração em paz. A paz do Senhor Jesus tem que habitar no teu coração para que você viva em paz e não rasgando os cabelos, porque ali no meio dos tais discípulos existia um que estava duvidando. E hoje eu quero te dizer: se você duvida e espera e quer somente ver para crer, pois vai acontecer. Você vai ver com os teus olhos, em nome de Jesus. As coisas vão acontecer para a glória dele, porque Romanos 11, irmãos, vai dizer assim: porque dele, aleluia, porque dele e para ele, é para a glória dele, tudo é para a glória dele. Você vai ver para que a glória não sua, mas que a glória dele seja vista na sua vida. E disse: paz seja convosco. Lê para mim, Diácono Marcos, o 27. Versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Oh, glórias a Deus. Mas somente até aí. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Aleluia. Mas antes de Jesus fazer assim: me dá a tua mão, eu vou pôr a tua mão aqui na minha mão, aonde o prego foi furado, onde furou a minha mão na cruz, me dá a tua mão aqui. Porque antes Jesus nem estava lá. E Tomé fala o quê? O que Tomé fala? Eu só vou acreditar vendo. Quando eu ver os buracos, os furos na mão dele, e quando eu ver a marca que está sobre o seu lado. Então, aonde Jesus estava, não se sabe. Aonde ele estava, você entende o que eu estou dizendo? A onisciência dele permitiu ele ouvir estas palavras aonde ele estivesse. Jesus não estava lá. A prova de que ele é Deus, aleluia, que tudo, nada diz a sua palavra, nada do que foi feito se fez, porque tudo subsiste pelas suas mãos. amém. A prova da sua onisciência, ele não estava lá. A prova de que ele é divino, aleluia, e conhece o teu coração, ele conhece os teus pensamentos antes que você pense, aleluia, porque ele não estava lá, mas ele ouviu de onde ele estava Tomé falando: eu só vou acreditar vendo, eu não vejo nada, mas eu só acredito vendo. E Jesus aparece no meio, é para ele, aleluia, porque os outros já criam. Aqui o Diácono Marcos falou de relacionamento. Os outros que estavam lá já criam. Por quê? Porque nós sabemos que já criam. Porque o texto diz, eles disseram: nós vimos o Senhor. Falaram para ele: nós vimos o Senhor. Já criam, mas tinha um que estava ficando para trás. Irmãos, nós não podemos ficar para trás na nossa fé, não. O Diácono Marcos falou aqui também de fé, irmãos, de fé em Deus, em confiança em Deus. Nós não podemos ficar para trás na nossa fé, esperarmos que só vendo nós iremos crer. Não, meu amado, nós cremos é sem ver. Quem disse isso? Quem disse isso? Bem-aventurado os que não viram e creram. Está aqui no texto. Lê para nós, Diácono Marcos, 28. o 29.
Disse-lhe Jesus: por que me vistes? Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Oh glória, você viu Jesus? Em algum momento você viu ele? Não, mas Tomé viu. E os outros viram, mas Jesus falou: você crê porque você viu. Você crê porque você viu com os teus olhos. Bem-aventurado você, aleluia. Eu, o diácono, bem-aventurado eu e você que não vimos e cremos. Você sabe o que ele está dizendo? A fé daquele que não vê, aleluia, ela vale mais. A fé daquele que não viu, aleluia, como diz o escritor da palavra aos Hebreus. Irmãos, a fé é o firme fundamento daquilo que se vê? Não, daquilo que não se vê, aleluia, mas se espera. O apóstolo Paulo, irmãos, vai dar um exemplo de fé, sabe aonde? Ele dá um exemplo em Romanos, irmãos, dizendo, sabe o que? A esperança da coroa para aquele que corre uma corrida no estádio. Ele não vê a coroa, ele só vê se ganhar. Aleluia! Ele não vê o competidor que está lá correndo a maratona, que está jogando um futebol, jogando qualquer esporte. Ele não é coroado se não vencer. Ele nem vê a coroa. Mas nós não vimos. Nós não vimos o Senhor com os nossos olhos, mas nós cremos. Mais bem-aventurado é você e eu e nós que não vimos, mas nós cremos. Porém, irmãos, no versículo 28, Tomé, ele desabafa. Ele diz assim: Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Aqui. Chegaram para mim recentemente e contestaram contra mim que Jesus não é Deus, não é não? Como é que ele sabe os pensamentos do coração? Mas Tomé chama ele de Deus. Pois Tomé, no versículo 28, respondeu e disse: Senhor meu, e o que, diácono? E Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Pronto. Para quem quer contestar que ele é o próprio Deus ou não, Tomé chama ele meu Senhor e meu Deus. Está derrubado. Aleluia. Nós não vimos, mas nós cremos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus operou, irmãos, também na presença de todos os discípulos, muitos outros sinais. Mas os que ele operou e estão escritos é para a nossa esperança, diz o livro de Efésios. Nesta noite, irmãos, eu quero finalizar dizendo para você que você passe a crer mais. Aí você fala: mas irmão, eu não vejo nada acontecendo. Pois Jesus apareceu para este. Jesus apareceu para este que não cria. Ele quis tanto ver as marcas nas mãos de Jesus, porque não cria. Pois eu te digo mais, meu amado irmão, não precisa nós vermos. Assim como diz o grande e falecido pregador daqui dos Estados Unidos, Billy Graham, você já viu Jesus? Não. Você já viu vento? Não. Ninguém vê o vento, mas você pode senti-lo, aleluia. Nós podemos sentir ele através da sua palavra. Nós podemos sentir ele através da sua palavra. Quando nós lemos e meditamos, aleluia, na oração e na perseverança, irmãos, na perseverança. Porque, irmãos, aquele que milita, como é que diz o texto? Aquele que milita não é coroado se não militar legitimamente. Aquele, preste atenção, meu amado,
aquele que milita, aquele que trabalha, aquele que compete numa competição, aquele que está na carreira do Evangelho, aquele que está no caminho do Evangelho, no caminho da palavra, no caminho com Cristo, no caminho que nos foi proposto para a vida eterna. Aquele que está neste caminho, ele é só coroado se ele militar de forma legítima. Bendito seja o nome do Senhor. Eis aí, irmãos, a diferença daquele que serve por vista, Tomé. Interessante, né, irmãos? Porque ele era apóstolo, viu? Mas precisava mais. E nesta noite eu e você precisamos mais. Não somos maiores do que ele, porque muitos não acreditam. Muitos estão vivendo uma vida que a sua fé, a fé dos tais, parece que sumiu. E muitos estão vivendo, irmãos, sem a esperança. A esperança, irmãos, a coroa que há de nos ser colocada nas nossas cabeças. E muitos só crê no que vê, né? Só crê no que vê. Irmãos, a fé é o firme fundamento, diz a palavra, das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Pois Tomé fez o contrário. Ele precisava ver para crer. Mas Jesus falou: outros que não são iguais a você não precisaram ver, mas creram. Aleluia. Isaías viu Jesus? Não, mas ele escreve de Jesus em Isaías 9. Ele viu Jesus? Não, mas ele relata Jesus no capítulo 43. Davi, ele viu Jesus? Não, mas ele relata sobre Jesus nos Salmos. Oh, glórias a Deus. Noé viu? Não, não viu. Mas é a comparação da salvação é comparada com ele. Moisés viu Jesus? Não, mas creu, porque escreveu sobre ele, diz o livro de Hebreus. Guarda no teu coração, irmãos, esta palavra que está junta com a palavra do diácono, que nos trouxe essa grande palavra, que nos falou hoje de relacionamento. E também falou de esfriamento também. Pois há quem possa argumentar que Tomé já estava esfriando, né? Bendito seja o nome do Senhor sobre a sua vida e a nossa vida, em nome de Jesus. Guardemos esta palavra para que no dia mau, irmãos, nós tenhamos esperança. E a esperança, ela traz consigo também a fé. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite eu quero agradecer os irmãos e dizer para os irmãos que estaremos de volta na próxima quinta-feira, se o Senhor assim nos permitir. E sábado estaremos juntos também no culto no lar. Os irmãos sabem, eu creio que será aqui na minha casa. Os irmãos são todos bem-vindos aqui. E estaremos aqui, irmãos, sábado, para mais uma vez, irmãos, estarmos exaltando o nome do Senhor, adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Agradecendo aqui, irmãos, rapidamente, pastor Juscelino, o nosso pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Resgate, pela esta confiança que ele nos deu e nos confiou de nós estarmos aqui todas as quintas-feiras trabalhando para o Senhor e falando somente da sua palavra e nada mais, viu, irmãos? Falando da palavra de Deus. Aqui nós falamos da sua palavra, dos caminhos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos ter, irmãos, a esperança dessa vocação que nos foi deixado nas nossas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Quero estar orando com os irmãos e finalizando este culto nesta noite, e o que o Senhor possa te abençoar e te dar mais misericórdia, te dar mais fé, te dar mais confiança, te dar mais um posicionamento na presença dEle, te dar mais força, mais vigor, aleluia, mais vigor no teu coração, mais vigor na tua vida, mais vigor na tua vida espiritual, para que possa resplandecer no seu rosto também, aleluia, a presença de Deus. Oremos.
agradecemos, Senhor Deus e Pai, te agradecemos nesta noite, meu Pai, por este maravilhoso culto que nós estamos aqui te glorificando, falando da tua palavra e dos teus mistérios, meu Pai, o teu amor que continua a nos conquistar, meu Pai, em momentos difíceis da nossa vida. Abençoa, meu Pai, os irmãos que me ouvem, meu Pai, aqueles que estarão ouvindo depois ainda. Abençoa todos de grande forma, meu Pai. Nos livra, meu Pai, da tentação do mal. Nos livra, meu Pai, das ciladas do inimigo. Nos reveste, meu Pai, da tua armadura, que é tu mesmo, ó Cristo, que é tu mesmo, ó Pai. Ó Jesus, tu mesmo em nós estamos revestidos, meu Pai, da tua armadura, a qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, Pai querido, e no outro dia, e nos fins dos tempos, para que nós venhamos ficar bem na tua presença. Nós te agradecemos, meu Pai, nos despede na tua presença e nos dá, meu Pai, uma noite de paz e faz a tua vontade na nossa vida, Pai, porque tu és o oleiro, meu Pai, nós somos, Pai, a massa, nós somos o barro e nós somos o vaso, Pai querido, e assim diz a tua palavra, que o oleiro faz aquilo que apraz, aquilo que ele bem quer, meu Pai, com o vaso que está nas suas mãos. Assim nós te pedimos, meu Pai, estas coisas em nome de Jesus, amém e amém. Paz do Senhor para os irmãos, e estaremos de volta na próxima quinta-feira em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos.